Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Preparando o Terreno, uma produção da Sete Par. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante para todo mundo: dinheiro. A gente vai entender como nos organizar financeiramente, como cuidar dos nossos gastos, como se organizar para pagar direito um boleto, para organizar as nossas finanças e entender como isso vai nos beneficiar e trazer qualidade de vida, né, para a gente de uma forma geral. E para isso, hoje, a gente recebe aqui o cara das finanças, o cara que entende tudo dentro da Sete Par. Ele é o responsável pelo departamento financeiro da Sete Par, Victor Lucas, nosso convidado aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. E aí eu queria que você, nesse momento, se apresentasse um pouquinho pra gente, falar do seu trabalho, como que são as coisas dentro da Sete Par, como que você direciona, falar um pouquinho de você, da sua vida também, para todo mundo conhecer aqui o seu trabalho. Meu nome é Victor, sou formado em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em Finanças e Investimentos pela PUC. Trabalho na Sete Par, ali na frente, no dia a dia do departamento financeiro, junto com a minha equipe. Ali no dia a dia, a gente lidar com toda a rotina financeira da empresa, administrativo. O financeiro na empresa, geralmente, ele é o fim da ponta, né? Acontece tudo, a venda para chegar aqui no fim da ponta, no financeiro, para a gente preparar um fluxo de caixa para conseguir pagar as despesas em dias, fazer a parte de cobrança dos clientes. Então, a gente está atuando todo nessa área ali dentro da Sete Par. Isso é muito massa, assim, porque a Sete Par a gente vê todos os empreendimentos dela, assim, de uma forma muito bonita, muito bacana, e em todos os lugares assim, de Rio Preto você vê, Sete Par, ela tá em todos os lugares. E aí eu fico imaginando que, nossa, deve ser, assim, um empenho muito grande em cima para deixar tudo isso caminhando redondinho, né? Sim, com certeza. Isso é muito massa, assim. E aí aqui, ó, gostaria até de perguntar para você, assim, é muito diferente você organizar e gerenciar as finanças de uma empresa do que você organizar e gerenciar as finanças pessoais? É uma disparidade muito grande, assim? Não é muito grande. A maior diferença é que a empresa você tem um volume maior, né, de despesas, você tem algumas regras tributárias, que na parte pessoal você não tem. Mas, basicamente, finanças é o controle. Você tem que controlar, saber quanto você ganha, saber quanto você gasta no final do mês, e basicamente é a mesma coisa. Tem até um item muito importante dentro da empresa, né, que é o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? A gente tem os ativos, que é os bens e direitos da empresa. Temos os passivos, que são as obrigações. Temos o patrimônio líquido, que geralmente ali falando de forma simples, é quanto o sócio investiu na empresa, que é a diferença do ativo para o passivo. Em nossas finanças é a mesma coisa. Nós temos o ativo, são os nossos bens, nosso patrimônio, nossa casa, nosso carro, o saldo da nossa conta, aplicação financeira, quem está um pouquinho mais para frente. E o nosso passivo é as nossas despesas, o financiamento da casa, o financiamento do carro, o cartão de crédito. Tá? Então, é bem similar por conta disso, assim, na minha visão. Acho que a gente pode usar a estrutura do balanço patrimonial, aí, que é o principal item contábil financeiro da empresa, também para as finanças pessoais. Nossa, que bacana. Traz até uma tranquilidade pra gente, assim, de saber que a gente não está tão longe, assim, e a gente idealiza muito, assim, se organizar financeiramente, sim, né? Eu acho que é o sonho, o desejo de todo mundo, assim, né? Assim, nossa, será que eu vou conseguir me organizar com as minhas dívidas, com as minhas despesas, né? Porque falar de dinheiro é uma coisa delicada, né? Dentro de como a gente vive hoje no mundo, né? E todo mundo tem seus sonhos, né? Então, assim, a sua vinda aqui é super importante, assim, porque o sonho da casa própria todo mundo tem, né? E aí, assim, o cara especialista vir aqui e falar, olha, eu acho que você pode fazer assim, eu acho que isso aqui vai abrilhantar e vai ajudar muito todo mundo, assim. E aí, desculpa, perdão. Até porque antes da pessoa ter a casa própria, ela tem que preparar todo o terreno, né? Preparando o terreno, aqui o nome Exatamente, preparando o terreno. Ela tem que preparar as finanças pessoais, ela tem que estar pronta para assumir aquela dívida. Com certeza. Fundamental, né? Sim. Se organizar sempre, primeiro de tudo, é a base, né? O alicerce, né? Com certeza. E aí eu queria saber de você também, assim,
o Ministério Público ele está colocando, né, colocou efetivamente a educação financeira nas escolas, né? O que você acha disso? Você acha que é importante? Como que você vê essa? Eu acho que foi uma decisão muito acertada, tá, dos nossos órgãos públicos, né, o pessoal que fomentou aí para essa decisão, porque a partir do momento que a gente começa a mudar isso, quando a pessoa ainda está ali no ensino fundamental, porque o ensino financeiro nas escolas, a educação financeira, ela vai partir do ensino fundamental e o ensino médio. Então, assim, durante todo aquele ciclo, a criança vai estar lidando com situações do dia a dia. E quando a gente fala em investimento, muita gente assemelha isso geralmente à matemática, à conta. E não é isso. Finanças não é isso. Finanças, ela é muito mais comportamental. A pessoa desenvolveu o comportamento dela poupar, desenvolveu o comportamento dela saber quanto ela ganha, para que ela tome decisões no futuro, essas crianças, ela tome decisões mais acertadas. Elas tenham maior clareza de quanto ela ganha, quanto elas gastam, fazer uma previdência privada para elas, né? A gente vê que cada vez está mais distante a aposentadoria, cada vez a gente vê que mudaram as regras agora recente, já é esperado que isso não vai dar para segurar ainda o fundo, porque a gente tem muito mais pessoas se aposentando hoje do que gente contribuindo, então a gente sabe que a conta não vai fechar. Então, a partir do momento que isso partir da educação básica da criança, ela vai chegar na vida adulta mais preparada. Então, quando a pessoa tiver educação financeira para interpretar o que ela está fazendo de empréstimo, a gente vai ter produto mais competitivo no mercado, eu acredito. Isso vai mudar toda uma cadeia de consumo. Nossa, isso é muito legal saber assim, saber esse posicionamento seu. E até vou me corrigir aqui para vocês, porque eu falei Ministério Público e é Ministério da Educação, gente. A gente comete gafes às vezes, me perdoe. Né? E é muito bacana, assim, saber disso, desse posicionamento, porque a gente fica olhando, assim, né, que a criança, às vezes, está lá e ela quer ter aquilo, e aí fica pedindo, e aí, às vezes, os responsáveis daquela criança também não sabem direcionar aquilo direito, então penso nessa reação em cadeia assim, porque essa criança ela vai aprender e entender o dinheiro de uma outra forma, e ela vai ser um adulto que vai passar para os seus filhos também, e isso também vai acontecer de uma forma muito importante, assim, acho que para o país e até para, enfim, para o mundo, né? Com certeza. E além disso também, né, a criança, a partir do momento que ela está aprendendo, ela levando as situações do que ela está aprendendo na educação financeira, às vezes para os pais que não têm muita informação, os pais começam a se informar, começam a prestar mais atenção, porque a gente vê que muitas ações educacionais de longo prazo, ela parte da escola, parte da criança, porque isso reflete também no pessoal mais adulto. Com certeza, com certeza. É um eterno aprender, né? Exato. Às vezes a gente acha que a gente não pode aprender nada com uma criança, muito pelo contrário, né? E aqueles que falam ainda que, eu já sei tudo, pode voltar para a escola que não sabia nada, gente. Não sabia nada. Exatamente. E pegando esse gancho da educação, já te pergunto aqui, e aquela pessoa que está endividada, tá com muita dívida, e quer se organizar, quer realizar seu sonho, que dica que você pode falar para essa pessoa, sabe, que alternativa que você pode dar para essa pessoa? Tipo, às vezes até eu mesmo estou aqui falando com você, mas que, sei lá, alternativa, dica, que orientação você daria? Bom, acho que a pessoa que ela tem uma dívida, primeiro ela tem que saber o que ela deve para quem ela deve. Né? Porque o primeiro passo, a partir do momento que você tem uma dívida, você tem que saber quais são as dívidas mais importantes para você começar a pagar. Será que é a dívida que incide mais juros? Nem sempre, porque às vezes você vai deixar de pagar uma conta de luz para pagar a dívida que tem maior juros? Não, não é. Então você tem que, primeiramente, listar todas as suas dívidas. Não, eu estou devendo luz, eu estou devendo água, eu estou devendo o financiamento da minha casa. Listar suas dívidas, qual é mais importante? Porque a partir do momento que você não paga a luz, aquilo vai te trazer um prejuízo, né, um desconforto emocional muito grande. Elenca suas dívidas, entende elas. É muito importante você entender as suas dívidas, porque a partir do momento que você entende o que você deve, você consegue negociar melhor. Tá? Então vamos lá, só para a gente repetir aqui. Primeiramente, elencar suas dívidas. Certo. Pagar aquelas dívidas que estão te prejudicando mais no seu dia a dia, por exemplo, uma conta de luz. E depois você vê as dívidas que incidem o maior juros. A dívida que incide o maior juros é as primeiras que você deve quitar.
E assim, te pergunto aqui, como que a gente consegue organizar o que a gente ganha do que a gente gasta? Tá bom, boa pergunta. Geralmente, quando é um trabalhador CLT, ele tem a entrada da receita dele uma vez no mês, né? Porque ele tem, às vezes, duas, uma no meio do mês, uma no início, no quinto dia útil do mês. Então, é um pouco mais fácil quando a pessoa ela é CLT. Depois a gente vai falar também do profissional liberal, do autônomo. O grande ponto do comportamento financeiro é ela anotar o que ela gasta e anotar o que ela ganha. Esse é o primeiro ponto, você anotar. Só que só anotar não basta. Por que só anotar não basta? Porque se você só anotar e você não parar para analisar aquilo, analisar onde está saindo o dinheiro, onde você está gastando, você não vai conseguir se organizar, porque você não sabe o que está acontecendo. Você está anotando, anota, guarda, chegou, você não olha isso, não consulta mais essa informação. Então é importante que você anota no decorrer do mês. Eu vou falar o que eu faço para mim aqui, tá? Porque eu faço há bastante tempo já, eu sou muito organizado nas minhas finanças pessoais e deu certo para mim, eu acredito que vai dar certo para todo mundo. Eu anoto as minhas despesas. No começo, você não precisa fazer uma planilha super desenvolvida, trabalhar, anotar no aplicativo, você precisa de um papel e de uma caneta. Porque você precisa desenvolver o hábito de anotar. Tá? Por isso que eu te falei no começo, as finanças, ela não é muito matemática, ela é comportamental, isso é comportamento. Você tem que mudar o seu mindset, mudar a sua cabeça para você ter aquela rotina. Tá? Então você vai anotar suas despesas, dia a dia. É chato no começo? É chato. E é legal também que chegou no início do outro mês, eu faço isso no primeiro final de semana do outro mês. No final de semana eu tenho mais tempo livre para analisar. É interessante que você sente com as pessoas da sua casa para fazer isso junto, tá? Na minha casa a gente faz, eu e minha esposa, a gente faz isso junto, todo mês, tanto das minhas quanto das delas. Ela aprendeu isso, demorou um pouquinho, mas ela conseguiu aprender. E analisar onde você está gastando. Eu estou gastando muito no meu cartão de crédito, porque todo lugar que eu vou, eu assumo uma parcela nova. E isso não é interessante, né? Você assumir uma parcela nova a cada compra que você faz e ver a sua renda do mês baseado no quanto você deve de cartão. Eu ganho 3 mil, eu posso dever 1.500 de cartão. Não, isso não é verdade, porque você paga as contas, recebe, paga as contas, chega no final do ano, seu 13º não é suficiente para você pagar as contas de começo de ano. Tá? Então, assim, a dica aqui é criar o hábito, a rotina de anotar essas despesas e criar o hábito, principalmente, de analisar. Fazer análise, se você tiver esposa, se você tiver um filho um pouco maior também, né? Pode ser criança, não tem problema não. É legal que você já vá inserindo a criança no dia a dia. Analisar o que você gastou e fazer planos. Tá? As finanças, ela serve para isso, para você fazer planos para a sua vida. Porque a partir do momento que você tem clareza, eu gosto muito da palavra clareza, porque a hora que você tem clareza de quanto você ganha, quanto você gasta e onde dá para você economizar, você consegue assumir maiores dívidas, né? Porque assim, às vezes para conquistar a casa, você não vai conseguir comprar aquela casa à vista. É difícil quem consegue fazer isso, né? A pessoa começou a trabalhar, não tem ajuda dos pais, a pessoa está se dedicando. Para ela comprar uma casa, ela vai demorar muito tempo. Então, o financiamento, a dívida, ela é saudável, desde que você se prepare para assumir aquela dívida. Eu estou preparado para assumir uma parcela aqui de R$600, vou morar na minha casa própria, não vou pagar aluguel. Se você está preparado para aquilo, se você tem clareza para assumir aquilo, isso é de extrema importância para você atingir seus objetivos de vida. Nossa, que legal, que legal. São dicas valiosíssimas, super importantes. E aí também já puxo da pergunta anterior sobre educação, né, financeira nas escolas e tal. A partir daí também você dentro de casa, né, que tem seu filho, sua filha, enfim, dentro da sua família, já consegue também dar esses direcionamentos também e não deixar só que saia a partir da escola essa questão da educação financeira também, né? Eu acho que, não sei, dando uma viajada aqui, desde até
dar o cofrinho para que a criança também saiba guardar o seu dinheirinho, saber aonde utilizar e saber de que forma também levar isso para a vida dela também. Eu acho que são possibilidades também, Sim, né, de toda a família trabalhar. Nossa, estou tendo uma aula aqui. Um ponto muito importante do que você falou é que a criança, se ela tiver isso, essa vivência em casa, é muito importante para ela. Porque qual que é o processo da aprendizagem, né? A gente lê, a gente estuda. Quando a gente aplica na prática o que a gente leu, o que a gente estudou, a gente absorve muito mais aquilo. Então, se a criança estiver vendo aquele comportamento na escola, ela pode às vezes falar assim, não, papai, na escola eu faço diferente, eu faço assim. Abrir os olhos dos pais para isso. Eu tenho uma perspectiva muito boa, tenho muita fé de que essa nova inclusão da educação financeira da escola, isso vai trazer uma mudança para o Brasil, principalmente, que hoje é um país muito rico, mas ainda a gente está num ranking muito abaixo, que a gente vai ganhar muito. Com certeza, eu concordo com você plenamente. E aí eu te pergunto aqui, para quem é assalariado? A pessoa já sabe quanto que vai ganhar no final do mês. Tem algo que ela possa fazer também para se organizar, para ela não se perder? Porque às vezes, sabendo que você ganhou, que você tem aquele X por mês, a pessoa às vezes pode dar uma escorregada, né? Tem alguma dica para que essa pessoa consiga também se planejar melhor ainda do que... A pessoa que ela é assalariada, ela é um pouco mais fácil do empreendedor, porque ela tem uma fonte de receita, aquela receita ela usa para as despesas pessoais dela e da família, né? Então, a dica a pessoa quando ela é assalariada, não é que ela é assalariada que ela está tranquila. Ela tem que estar preparada, ela tem que estar fazendo uma previdência privada. Quando eu falo previdência privada, eu não digo investir em previdência privada, mas é fazer a sua reserva de emergência, seguir o passo a passo, né? Você faz a sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um fundo que você faz para, se tiver algum imprevisto, você está preparado para aquele imprevisto. Em vez de você tomar crédito no banco, em vez de você pegar dinheiro emprestado com alguma outra pessoa, você está preparado para aquele imprevisto e você pagar aquilo à vista. Você consegue negociar melhor, pagar um preço melhor, depois você vai e repõe a sua reserva de emergência. E ela é importante também para a pessoa assalariada, se perder o emprego, além das verbas rescisórias que ela tem, seguro-desemprego, que ela está protegida por um certo período, ela ter um fôlego, né, para ela não mudar o padrão de vida dela. Para ela não... Eu acho que a partir do momento que a gente perde o emprego e tem que mudar o nosso padrão de vida, eu acho que isso causa um certo... não diria transtorno, mas causa uma dor interna na gente, uma dor emocional. Não, mas eu preciso arrumar um emprego. Se você tem a reserva de emergência, você está mais preparado para passar por isso. Tá? Então, a pessoa que é assalariada, mesma coisa que nós falamos anteriormente, anotar as despesas, anotar as receitas, analisar e fazer sua poupança, fazer sua reserva de emergência e depois começar a se preparar para a aposentadoria. Certo. E aí uma curiosidade minha aqui também. Dessa reserva de emergência, vamos supor que a pessoa ganhe R$4.000, né? A gente está falando de um salário interessante, bacana, né? E de uma pessoa que talvez seja desorganizada mesmo ganhando esse dinheiro. Qual é a porcentagem que essa pessoa poderia tirar, né, para fazer essa reserva de emergência? Como que ela faria um cálculo para falar, olha, isso daqui é um valor que eu consigo ir deixando todo mês para eu ter uma reserva? Muita gente pergunta isso, amigos próximos às vezes perguntam isso, e não tem uma receita de bolo, né? Porque a situação financeira, cada um tem a sua. Tem uma pessoa que ganha 4, uma ganha um pouquinho menos, uma ganha um pouquinho mais, uma pessoa às vezes mora com os pais ainda, não tem tanta despesa, né, fixa ali de aluguel, energia, água. Então não tem uma receita de bolo, tá? Mas o ideal para você começar é você usar o seu 13º. Quem é funcionário CLT, né, quem trabalha registrado, tem o 13º. Isso é fundamental para você começar, porque a partir do momento que você tem o 13º, você consegue pagar suas despesas de começo de ano à vista, negociar, aproveitar o desconto do IPVA, aproveitar o desconto do IPTU, você consegue fazer uma emergência.
ir fazendo uma reserva de emergência. Você comentou aqui R$ 4.000. Uma pessoa que ganha R$ 4.000, eu diria que ela teria que ter 6 meses de R$ 4.000 guardado. Então, ela deveria ter uma reserva ali de R$ 24.000, uma reserva de emergência, tá? E o grande ponto é que tudo que nós falamos até agora, você observa que nada é de um dia para o outro. Você precisa, às vezes, de anos para conseguir se organizar financeiramente. Porque, vou começar a me organizar financeiramente agora. A gente está em dezembro, está perto aí de receber a primeira parcela do 13º. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Não, o dinheiro que eu vou receber agora, 13º, eu tenho dívida? Vou pagar minhas dívidas. Sobrou? Vou pagar minhas despesas de começo de ano. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai ver que vai sobrar mais dinheiro nos meses. Porque hoje, o brasileiro ele fica endividado, os 6 primeiros meses do ano, ele fica endividado pagando as despesas de começo de ano. Então, o planejamento financeiro ele é a longo prazo. Tem que começar a pensar agora, para daqui uns 2, 3 anos, você está começando a entender como funciona esse jogo do longo prazo. Entendi. Então, assim, você falou dos 6 meses, então, tá, a gente falou de um salário de 4, mas então vamos pensar que aquele capital que você usa para cuidar da sua casa, da sua vida, você teria que ter ele 6 vezes para poder segurar, assim. Então, tipo, a gente pensou em 4, 2, 6, 20, acho que eu tenho nessa aula. 24 mil. E aí, então, para uma outra pessoa, por exemplo, que ganha 3, então pensa sempre em vezes 6. Então, um período de 6 meses, pensando que você perdeu o emprego, você teria, então, esse período para poder se manter financeiramente. Isso seria o ideal, assim, de reserva de emergência. Para você conseguir se recolocar no mercado. Isso é muito bacana. E eu já ia te perguntar já o que eu poderia fazer com esse 13º também. Porque o 13º tá aí, a gente tá chegando no final do ano, né? Exato. Então aí já é festa, já é Natal, aí vai dar um presentinho. Aí já vem o 13º, você fala assim, nossa, agora eu vou viajar, eu vou sair e fazer. Mas você acabou de falar para mim que não, não faça isso. Você vai se perder os 6 primeiros meses da sua vida no ano seguinte, né? Então, é uma dica muito interessante, assim. Então, esse 13º seria essa catapulta de você conseguir se organizar financeiramente, seria isso? Sim, o 13º, se é uma pessoa que tem dívidas, a minha sugestão é a pessoa quitar as dívidas dela, para começar o ano mais tranquilo. Quitou as dívidas, sobrou dinheiro, você segue em frente. O 13º, não sei se você já ouviu, Igor, mas ele foi criado na década de 60, mais ou menos, porque o governo percebeu que as pessoas chegavam no final do ano com as festas de final de ano, né? Elas ficavam emocionadas, iam lá, compravam presentes para a família inteira, e elas se embananavam nas contas de começo de ano. Então, o que o governo fez? O governo avisou as empresas e falou assim, a partir de hoje, se a pessoa ela ganha R$ 1.200, você vai pagar R$ 100 a menos para ela, para que no final do ano, né, ela tenha um salário a mais, né? A mais, porque na verdade ele foi retendo aquilo todos os meses do ano, para que no final ele te desse aquela parcela do salário a mais, para que você pudesse se organizar melhor para pagar as despesas de final de ano, ter as festas de finais de ano mais próspera, tá? Então o 13º surgiu disso. E hoje não muda o nosso conceito. Qual que é o conceito do 13º? É o mesmo. É você pegar aquele 13º e utilizar para pagar as suas dívidas, para pagar as despesas de começo de ano. A partir do momento que você já estiver estável fazendo isso direitinho, você vai ver que o 13º você vai usar ele para fazer uma viagem com a família. Entendi. Então é um processo mesmo, né? Tudo a longo prazo, né? Tudo a longo prazo. Porque não adianta, a gente é ansioso. A gente já quer sair fazendo. Então você já acha que no mês que vem você já vai dar conta de fazer. E não, calma, vamos botar o pé no freio, galera. Calma esse coração, planeja. Eu sei que de impulso a gente já vai tentar falar assim, nossa, agora eu já aprendi tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Nossa, eu tava errando até ontem, mas a partir de amanhã, quarta-feira já tá dando tudo certo. Não, calma, entenda, né? Para você realmente saber se organizar e não se perder no meio do caminho, né? Sim. Pensamento de longo prazo. Pensamento de longo prazo. É isso, é aí que tá o pulo do gato, gente. E aí eu te pergunto aqui, né? A gente falou do 13º, e aí a gente pode também, já diante de uma organização dessa, pensar também em IPVA.
IPTU, esses IP, tudo que aparece no começo do ano. Né? Nossa, porque aí tá também uma grande situação também, que todo mundo começa o ano já com um monte de coisas. E aí, se conseguir se organizar dessa forma, então se controla. Usa o 13º primeiro para poder pagar as dívidas, né? Se organizar nesse momento, isso é interessantíssimo. Nossa, super valioso. E também assim, principalmente que quando você usa o 13º para pagar essas dívidas, você tem um desconto, né? Você vai pagar o IPVA, você tem um percentual de desconto, você vai pagar o IPTU, você vai pagar a matrícula dos filhos na escola, você consegue negociar melhor essa dívida para comprar material escolar. Então, é bem bacana a pessoa se privar um pouco nas festas no começo, né? Até ela se organizar. Se ela já está organizada financeiramente, já tem a reserva de emergência, né, concluída, ela pode usar o 13º. Uma grande sacada, né, é quando a pessoa já está mais com um planejamento melhor, está conseguindo poupar, ela ir fazendo a retenção dessas despesas de final de ano no decorrer do ano. Como que ela pode fazer? Hoje a gente tem vários bancos digitais que remuneram a conta corrente, né? Então ela pode pegar, eu tenho R$3.000 de despesa todo começo de ano, de PVA e PTU. Então ela vai pegar esses R$3.000, vai dividir por 12 meses e vai aportar todo mês esse valor nessa conta. Tá? Porque a hora que ela recebeu o 13º, ela tá tranquila. Aquele 13º, ela tem liberdade para escolher o que ela vai fazer. Mas eu, assim, como um bom planejador financeiro, eu já utilizaria isso para aumentar aquela reserva de emergência, para continuar aumentando os seus aportes para a aposentadoria. Tá? Então, assim, você vê que tudo é níveis, você vai avançando de nível. A hora que você está um pouquinho mais organizado, é interessante você começar a fazer isso para você estar melhor preparado aí para a velhice. Tem um dado importante, Ícaro, que apenas 1% da população brasileira se aposenta com a mesma qualidade de vida. Nossa. Porque o brasileiro, nós não nos preparamos para isso. Não nos preparamos para a aposentadoria. A gente conta muito com essa aposentadoria do governo. E ela muitas vezes não reflete a renda que você teve durante toda a sua vida, né, de trabalho. Então cai muito a qualidade de vida. Então é um ponto também muito importante. A pessoa, ela tem que ter esse pensamento desde sempre. Quanto antes você tiver esse pensamento, melhor. Porque os juros trabalham a seu favor. Entendi. Isso é muito interessante, porque é um pensamento que realmente precisaria também ser mudado, assim, porque eu vejo que enfim, a população como um todo fica nessa dependência, né? E esquece de que a pessoa também pode se planejar. Ela pode ir se policiando, se ponderando, para também se organizar e não ficar só dependendo disso, né? Sim. E, às vezes, não ser o principal, mas ser um complemento, talvez, né? Porque, às vezes, enfim, não vai conseguir se aposentar com um valor X, Y e tudo mais, né? Mas ela vai conseguir complementar aquela aposentadoria para te trazer uma tranquilidade, né? Exatamente. Ainda mais considerando que a nossa expectativa de vida era cada vez maior, né? Cada vez nós temos que estar mais preparados para a velhice. Com certeza, com certeza. Mas um dado interessantíssimo, minha gente. Então, vamos parar e prestar atenção nisso daí. Vamos tentar caminhar aí de uma outra forma, né? E aí eu te pergunto aqui, para aquele que é o profissional liberal, aquele que trabalha por conta, que tem sua microempresa, ou então trabalha como autônomo, né? Como que essa pessoa, que dica que você daria para essa pessoa se organizar financeiramente, né? Porque eu vejo que às vezes se confunde muito, às vezes o dinheiro com o dinheiro que tem que usar para trabalhar, ou às vezes depende daquilo. O que você falaria? Muito bacana o ponto que você tocou. Usa o dinheiro do trabalho para viver, né? E esse é o principal, esse ele tem que ser ainda mais organizado. Porque a partir do momento que ele mistura as despesas particulares, ele paga com o dinheiro que ele ganha no dia a dia, ele não sabe se aquele trabalho dele é rentável. Ele sai do trabalho, passa num bar para sentar com os amigos, vai num restaurante e paga com o dinheiro que ele recebeu naquele dia. Chega no fim do mês e fala, nossa, meu negócio não está me dando resultado, não estou tendo lucro, não está compensando. Mas ele esqueceu que ele saiu dos 30 dias dos meses, ele saiu 15 dias e ele pagou com o dinheiro do trabalho dele.
Então, essa pessoa, a pessoa que ela é profissional liberal, autônomo, que aumentou muito na pandemia, né? Esse número de profissionais, ele tem que ser ainda mais organizado financeiramente e saber separar o que é o recebível da empresa, do trabalho, das finanças pessoais dele. Separar, inclusive, em contas, não pegar o dinheiro e colocar no bolso, colocar no caixa da empresa, para que ele não utilize aquele valor. Quando ele quiser pegar algum valor, ele tem que fazer uma retirada para ele, como se fosse um pagamento de salário para ele, e fazer a retirada. E para o profissional liberal, para o profissional autônomo, é importante que a reserva de emergência dele ela seja maior do que a do CLT. Porque o CLT, quando ele é desligado, ele recebe seguro, como nós falamos, recebe as verbas rescisórias. Então, ele tem saca fundo de garantia, ele tem um valor a mais que entra, que complementa com aqueles 6 meses de reserva. A pessoa que ela é autônoma, ela não tem nada. Se a pessoa que você está prestando serviço amanhã não quiser mais o seu serviço, encerrou ali e você tá na mão, né? Assim, literalmente você tá desesperado, o que eu vou fazer? E se você tiver ali aquela reserva de 12 meses, isso te dá uma tranquilidade muito grande. Te conforta, né? Até o coração, né? Dessa Exatamente. coisa que a gente estava comentando de colocar a cabeça tranquila no travesseiro, né? Porque, enfim, tira o som da gente, né? Você fala, meu, nossa, como que eu vou fazer no outro dia? E se você consegue se organizar, consegue se planejar, você consegue ter um sono mais tranquilo, né? Se planejar melhor também, né? Para Se conseguir planejar. um próximo serviço, Verdade. você fica com a mente mais clara, né? Para enxergar as coisas. Às vezes a ansiedade também dá uma atrapalhada nisso, né? Às vezes te coloca num outro lugar e... Olha só. Nossa, fantástico. E assim, uma dica, então, para como que a gente pode começar a poupar dinheiro. Eu quero... e não só pensar na reserva de emergência, né? Mas pensar assim, nossa, eu queria fazer uma poupança. Como eu poupo esse dinheiro? Como que eu me organizo para poupar esse dinheiro? A forma mais fácil é você ter clareza de onde você gasta o seu dinheiro. Para você saber onde você vai economizar. Mas eu estou gastando muito, eu vou muito no bar com meus amigos, eu vou em muito restaurante, dá para eu comer um pouquinho mais em casa. Se você está fazendo o dever de casa, né, está anotando as suas despesas, está analisando, você tem clareza para onde o seu dinheiro está indo, você consegue reduzir algumas despesas. E aqui vai uma dica muito importante. Muita gente, elas deixam para poupar depois de gastar. Elas vai, pagam as contas, vive o mês, ela chega, agora eu vou poupar o que sobrou. Geralmente não vai sobrar nada. Você vai estar passeando no shopping, você vai querer comprar aquele item que você viu na vitrine, você vai ver que você tem dinheiro, você vai comprar. Né? Então, é importante que a pessoa ela tenha essa consciência. Eu recebi o meu salário, eu recebi aquele dinheiro daquele prestador de serviço, eu já vou poupar. Vou poupar esse dinheiro, vou fazer a minha reserva, vou pagar minhas contas, quanto sobrou para eu viver? Quanto sobrou para eu me divertir esse mês? E a partir daí você vai conseguir formando a sua reserva de emergência, vai conseguir fazer um planejamento para a sua aposentadoria, você vai se interessar mais pelo mercado financeiro, aonde eu invisto para fazer a minha aposentadoria, você começa a olhar um horizonte maior. E a partir do momento que você se interessar nisso, você vai querer entender aquilo. Você vai procurar, é importante, as pessoas às vezes tentam fazer isso muito por conta, mas é importante procurar um profissional, aquela pessoa que vai te orientar quanto você precisa poupar por mês para você se aposentar com um salário de R$4.000 por mês. Né? Quanto você precisa poupar? Isso tudo é uma conta que tem várias variáveis. Quantos anos você tem? Até quantos anos você pretende trabalhar? Porque nesse tempo, os juros vai trabalhar a favor. Ele vai trabalhar junto com você. Por isso que é importante você receber juros e não pagar juros. Então, quanto mais novo você começar, mais fácil vira de você virar esse jogo e ter uma aposentadoria mais confortável. Fantástico. É o tal dos juros compostos, né? É isso mesmo. Ele vai trabalhando para você, ao invés de você ficar trabalhando para o dinheiro, ele trabalha para você. Né? Sim. Não, maravilha. E aí eu já ia perguntar para você assim, então a gente consegue usar todas essas dicas para a gente realizar o nosso sonho da casa própria? Ou teria algo mais específico para isso? Não, eu acho que aqui a gente tem dicas muito valiosas que demoram um certo tempo para você conseguir aplicar isso no dia a dia. É muito difícil aplicar,
porque é comportamental. O Netflix sempre vai ser mais importante do que olhar suas despesas. Então, é muito comportamental isso. Então, você quer ter o sonho da casa própria, ter o sonho do carro próprio, né? Qual que é a dica? A dica é você ter clareza. Você tem clareza? Opa, tá, em que fase da vida eu tô? Compensa o teu carro, porque o carro não é só o carro, né? O carro, é o combustível, é o IPVA, é o seguro, é a manutenção. Vale a pena a gente ter um carro, será, com o Uber hoje aí tão utilizado, né? Preço muito acessível. Não sei se vale a pena, depende da fase da vida que você tá. E vale a mesma coisa, vale para casa. Fase da vida que eu tô. Eu vou ficar nessa cidade para sempre, eu vou morar aqui para sempre, é aqui que eu quero, não, calma, eu ainda estou estudando, vale a pena eu pagar um aluguel no comecinho. Ver a fase da vida que você tá. Mas comprar casa, ela traz muita tranquilidade. Principalmente quando você vai ficando mais velho, a partir do momento que você tem a sua casa própria, isso te traz muita tranquilidade. E hoje, né, com o financiamento, você substitui o valor do aluguel pela prestação da casa. Ah, mas a prestação da casa tem juros, tem tudo isso. O importante é a gente ter clareza de que a gente pode pagar aquilo naquele momento. Está na hora de eu assumir essa dívida, está na hora de eu ter minha casa, porque quando a gente tem nossa casa, fica mais fácil, né? Você não paga aluguel, você Sim. tem a sua casa, a hora que você quita, então, fica melhor ainda. Então, a dica aí para casa própria é um resumo do que nós falamos até agora. Isso é um processo e é um bom investimento ter a casa própria para a pessoa. É um bom investimento, te dá muita tranquilidade e segurança. Olha, gente, eu acho que com essas dicas aqui do meu amigo Vitor, eu acho que a gente vai conseguir, eu acho que ter uma lucidez maior para cuidar do nosso dinheiro, sabe? Para poder se organizar e realizar os nossos sonhos, né? Realizar o sonho da casa própria, realizar o sonho de fazer uma viagem, de ter os seus bens, enfim, todos aqueles sonhos que envolvem dinheiro, né? Eu acho que essas dicas de organização financeira que o Vitor Lucas, nos deu, acho que são fundamentais. Então, meu muito obrigado aqui, em nome também de todos, e inclusive da Setpar mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ícaro. Foi um prazer, tá? Dividir um pouco com vocês aqui da minha experiência, e tudo que eu falei aqui é o que eu aplico para mim. Há bastante tempo, aí já tem mais de 10 anos que eu tenho essa rotina de finanças pessoais, e deu certo comigo, acho que vai dar certo com vocês. Muito bom, muito obrigado. Bom, e esse foi o nosso terceiro episódio do Preparando o Terreno. E para saber mais, acompanhe as redes sociais da Setpar.